Boa noite a todos. Meu nome é Viviane Kusuki, eu sou conselheira da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro desde 2017. No início desse ano, eu assumi a posição de segunda secretária do Conselho de Cooperação, com o início da nova gestão administrativa. Fui também aluna da escola doutrinária na casa. Antes disso, eu passei por outras casas. Desde criança, eu nasci numa família espírita, tive esse privilégio, de conhecer a nossa doutrina desde cedo. Então, minhas irmãs, a minha mãe levava a gente desde pequenininhas para moral cristã, para as aulinhas. Então, a gente cresceu fazendo evangelho em casa, fazendo evangelho no lar. E hoje eu percebo, que muito do que a gente conquistou, claro que tudo na nossa vida são conquistas individuais, Mas as oportunidades que a gente recebe, as oportunidades que Deus nos dá, é que vão nos tornar as pessoas que nós somos, As oportunidades Deus coloca em nosso caminho, e eu tive muita oportunidade na minha vida, então eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, e queria conversar hoje um pouco com vocês. O capítulo que a gente vai conversar hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nesse capítulo, entre outros itens que são abordados sobre a questão da violência, das injúrias, da cólera, mas também no lado oposto tem a questão da afabilidade, da doçura. Eu escolhi a paciência. Por que será? Acho que é porque talvez eu não tenha, É algo que para mim ainda muitas vezes, acho que para muitos de nós ainda é um desafio, A gente é testado todo o tempo, nesses tempos de pandemia principalmente, eu acho que a nossa paciência tem sido testada, tem sido colocada à prova a todo momento. E nesse capítulo, o início desse item justamente começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção, A gente ouve muitas vezes esse comentário: se você está sofrendo, algum motivo tem, se você está sofrendo, aproveita, se resigna. Mas como é difícil, às vezes, quando a gente está doente. E aí me faz lembrar de acho que foi numa palestra que eu ouvi uma vez, o palestrante falando, comparando, e eu nunca mais esqueci disso. Toda vez que eu tenho uma dificuldade na minha vida, toda vez que eu tenho uma coisa difícil, eu me lembro dessa comparação. Eu acho que quando a gente associa com coisas do nosso dia a dia, às vezes fica mais fácil para a gente conseguir relacionar, e se lembrar às vezes de alguns exemplos. O exemplo que ele deu foi sobre a criança. Quando a gente é criança e a gente precisa tomar uma vacina, nossa mãe, nosso pai levam a gente para tomar uma vacina, principalmente aquelas vacinas que são injeção, que não são lá muito gostosas. Eu tenho bastante medo de agulha até hoje, depois de grande. Quando a gente tem que tomar uma vacina, quando a gente é criança, hoje a gente entende, o motivo, mas quando a gente é criança, o bebê, a criança pequena chora, fica bravo com a mãe, fica bravo com o pai, não entende por que daquilo, por que daquele sofrimento, mas no futuro ela vai saber que aquilo ali foi bom, para protegê-la, aquilo foi importante para a saúde dela. Então, da mesma forma, quando a gente tem uma dor na nossa vida, quando a gente tem um sofrimento, quando a gente tem uma dificuldade, vamos lembrar dessa questão da criança com a vacina, que no momento a gente talvez não entenda, a gente não tem essa consciência, porque tudo na nossa vida é consciência. Eu acho que a partir do momento em que a gente tem a compreensão, as coisas começam a ficar mais fáceis, mas quando a gente está ali naquele meio, no meio daquele problema, a gente muitas vezes não consegue entender, E aí tem horas que a gente se revolta contra Deus, que a gente se revolta contra a nossa família, contra os nossos amigos, a gente quer achar culpados, Então nessas horas é que a gente precisa lembrar que a dor, o sofrimento são as formas, que o espírito tem, nós como espíritos imortais, espíritos que estamos aqui nessa encarnação vivendo uma série de provas, A vida não é fácil. Tem um outro trecho, desse item que fala que a vida é bem difícil, a vida é difícil, bem eu sei. Mas a vida é difícil, só que a gente também tem muita ajuda. Mas é aquela história, Se a gente estiver com os nossos olhos fechados, e aí
A gente pode estar no meio de uma sala com muita luz, num lugar com muita luz. A gente vai ver? Não. Se a gente se mantiver com os olhos fechados, então, né, comparando também, o que quer dizer estar com os olhos fechados, estar fechado? É a gente não enxergar, não aceitar, às vezes, a ajuda que vem. A gente sempre tem ajuda. Mesmo as pessoas que hoje, né, durante essa pandemia, estão sozinhas nas suas casas, você não está sozinho, né? A gente nunca está sozinho. Seja morando com alguém, seja sozinho nas nossas casas, mesmo que a gente fisicamente esteja sozinho, a espiritualidade não nos abandona. A espiritualidade vai estar sempre conosco. Então, que a gente possa ter essa consciência e toda vez que a gente estiver nesse sofrimento, a gente se lembrar que no momento talvez a gente não tenha a compreensão ainda. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não castiga, né? Essa questão também, eu me batia muito no passado, às vezes, com a questão de... quando eu era mais nova, principalmente no começo, né, que às vezes se falam, você está passando por isso, até mesmo no meio espírita, você está passando isso porque você fez alguma outra coisa. Na realidade, Deus não castiga, Deus não quer que a gente sofra. Se a gente está passando por algumas dificuldades, por algum sofrimento, é porque a gente, de alguma forma, ainda tem essas imperfeições, né? Então, a partir do momento em que a gente tem a consciência do que a gente está fazendo, a partir do momento em que a gente sabe discernir o que é certo do que é errado, eu acho que isso, muitos de nós já temos, né, essa consciência. O primeiro passo para a evolução, para o progresso, é a consciência. Né? É a gente reconhecer o erro, é a gente reconhecer que a gente é falho, é a gente reconhecer que a gente ainda tem muito a melhorar, que a gente precisa ter mais paciência, né? Que a gente precisa ter mais resignação, mais tolerância, respeitar as diferenças, respeitar que somos pessoas diferentes, né? Se fôssemos todos iguais, que graça teria? Se fôssemos todos iguais, para que a gente estaria aqui? Que mérito a gente teria, né? Se a gente não tivesse o poder de poder executar, de nos melhorar. E quando a gente consegue, né, executar alguma coisa, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na escola, né, quando a gente tem uma coisa que a gente não sabe, uma dificuldade, e a gente vai lá, se empenha, estuda, pede ajuda, não é sempre sozinho, né? Em tantos momentos da nossa vida a gente teve ajuda, então a gente nunca está sozinho, a espiritualidade está sempre do nosso lado, os nossos mentores, mas a gente tem que estar também aberto a receber essa ajuda. Se a gente fica fechado dentro da gente, parece que tudo, vocês já perceberam? Quando a gente começa às vezes o dia de mau humor, quando a gente começa o dia, sabe assim, bravo, parece que as coisas começam a dar errado, é uma atrás da outra. E o contrário também é verdade, né? Então quando a gente se abre, tem horas que você está desesperado, você não sabe o que fazer, você está com um problema gigante. Você está ali desanimado, mas se você respira fundo, pede inspiração para Deus, pede ajuda, né, do seu anjo da guarda, do seu mentor, dos amigos espirituais que querem o nosso bem, que querem o nosso progresso, mas a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar numa vibração também para receber, né, numa vibração de boas energias. Então, no momento em que a gente se sentir às vezes, né, desesperado, desanimado, afasta esses pensamentos ruins, afasta, sabe, coloca uma música bonita, pega eu gosto muito de arte, gosto muito de poesia, então pega um livro que você goste, pega uma pintura, ou então vai ouvir uma música que você gosta. Tem pessoas também que gostam de dançar, que gostam de fazer atividades manuais, vai ocupar a sua cabeça, né? Vai ajudar alguém, telefona para alguém, às vezes cada um tem que se, a primeira coisa, né? Como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não se conhecer, a gente não vai conseguir que se diga, né? Nós não conhecemos nem a nós mesmos, que se diga a gente querer, às vezes, mudar o outro, querer fazer as coisas acontecerem sem a gente nem entender, né? Então, e quando a gente começa, às vezes, a olhar a vida com outro olhar, a gente vai ver que as coisas ficam mais fáceis, né? A gente vai ver que tem um outro trecho aqui também desse item que ele termina aqui, né? Quando a gente olha, as bênçãos são mais numerosas que as dores. E frequentemente é isso mesmo. Então, tenta listar, coloca numa folha de papel, né? Esse exercício, eu gosto muito de escrever, de fazer ali uma lista
né, das coisas, o que eu fiz hoje que foi legal, o que eu fiz hoje que não foi legal, então o que eu poderia ter feito diferente, né? Eu não estou dizendo que eu sou perfeita, estou muito longe de ser isso, até acho que esse foi um dos motivos de eu ter escolhido esse item sobre a paciência. Eu perco a paciência muito facilmente, mas eu estou trabalhando isso, né? Então eu reconheço que eu tenho um problema, que eu tenho um defeito, que eu tenho algo ali a melhorar. É o primeiro passo para a gente tentar, no momento em que aquela situação é colocada diante da gente, no momento em que você se depara com aquela situação, você vai lembrar que você já refletiu anteriormente e aí você vai tentar fazer diferente. Ou não deu, né? Aconteceu ali no calor do ânimo, acabei reagindo, acabei falando, mas me arrependi depois. Assim, tem horas que só se arrepender também não adianta, né? A gente se arrepender, magoar os outros, é complicado também. Mas um dia a gente chega lá, né? Acho que todos nós estamos nesse caminho. Agora, se a gente começa a fazer esse exercício de reflexão, de autoconhecimento, a gente tem muito mais chances de, no momento, é igual um treinamento, né? Quando a gente treina para uma prova na escola, quando a gente treina numa aula de direção na autoescola para ir fazer a prova e depois hoje, quando você dirige, você faz automaticamente sem pensar, né? Quando a gente tá respirando, a gente respira sem perceber. Então, as coisas que se tornam hábito acabam sendo automatizadas, né? E aí até o ponto que o Espiritismo coloca, né? Todos nós temos nosso livre-arbítrio, a gente não nasceu sabendo, a gente nasceu para evoluir. E as nossas provas aqui no planeta Terra são justamente através dessas sucessivas encarnações, são as oportunidades que Deus dá para a gente evoluir, né? O planeta Terra é um planeta chamado de provas e expiações. A gente está passando por momentos aí de transição, onde a gente vê ainda muito sofrimento, onde a gente vê muita coisa ruim às vezes acontecendo e a gente não entende o porquê daquilo, né? Mas também tem muita coisa boa. Então que a gente tenha, né, paciência conosco mesmo, paciência com os nossos semelhantes. A paciência está muito ligada a isso, à tolerância, ao respeito, ao perdão, à bondade, né? É uma forma também de caridade, não aquela caridade material. Caridade material é a caridade mais fácil, é a caridade que também é válida, também é necessária nesses momentos, né, como agora, o nosso próprio núcleo assistencial Anita Brisa, que faz um trabalho tão bonito ali com moradores de rua, com as famílias cadastradas, as famílias carentes também, que são assistidas pela casa, não só materialmente, mas também recebem, né, o apoio espiritual, o apoio de aprendizado mesmo também. Essa caridade também é necessária, mas a caridade, quando a gente tem tolerância, compreensão, às vezes nossa paciência é colocada à prova justamente para nos testar, né, para saber se a gente realmente, aquilo que a gente, né, conhece, a gente faz o evangelho, a gente lê, a gente conhece a teoria, mas na hora de colocar em prática é que às vezes a coisa fica mais difícil, né? Aí a gente percebe que você fala, caramba, não aprendi nada. Mas eu acho que tudo tem um começo, né? Não é num primeiro nem num segundo passo que a gente vai assim aprender e conseguir fazer as coisas acontecerem, mas aos pouquinhos. Então, se a gente vai, né, tendo essa consciência, tendo esse esforço, quando a gente perceber, a gente está fazendo no automático. E é aí que a gente, né, realmente vai saber que a gente subiu um degrauzinho na escala da evolução. Nosso destino é a evolução, né? A lei de Deus é a lei natural. E a evolução faz parte, o progresso faz parte, né? Todos nós vamos passar por isso. Agora, não vai ser daqui uma, nem duas, nem três encarnações, a gente ainda vai ter muitas. Mas também, se a gente olhar para trás, eu sempre gosto de pensar, e até eu tive um professor na escola que sempre falava isso, que eu sou a minha melhor versão de mim, né? Essa encarnação, porque se a gente aprende que no livro dos espíritos, que o espírito não retrograda nunca anda para trás. A gente sempre vai progredir. A gente pode até ficar aparentemente ali estacionado, mas o que a gente aprendeu, a gente não desaprende. Então a gente sempre vai progredir. E o nosso destino é esse. Pode ser que demore aí séculos, milênios, né? Como hoje a gente ainda está aqui nesse planeta. Mas tenhamos sempre, né, o Cristo como modelo. O Cristo, eu acho que é o maior exemplo
que já viveu, que já passou aqui pela Terra e que nos trouxe, né, tantos ensinamentos. E se a gente conseguir sempre se lembrar, né, ele resumiu ali os 10 mandamentos de Moisés numa única lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente sempre fizer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente, se a gente sempre tentar se colocar no lugar do outro, né, ao invés de julgar, então vamos tentar ter paciência, ter essa tolerância, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Isso falando na relação, né, com os outros, mas também conosco mesmo, que a gente possa também ter essa paciência com a gente, que a gente possa também nos aceitar, né? Aceitar que a gente tem limitação, aceitar que nem tudo a gente tem controle, mais do que o que a gente está sendo colocado à prova hoje com essa pandemia, né? Com esse isolamento social, de ter que estar dentro de casa, de não poder ir e vir para todo lugar porque tem riscos. Então, mais do que isso, a gente está tendo que conviver conosco mesmo. Então, se a gente conseguir, né, também ter esse exercício da paciência, é muito importante. E um outro ponto que eu achei muito bonito aqui, né, que ele fala que as bênçãos são mais numerosas do que as dores e que o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então vamos tentar fazer esse exercício de procurar olhar, né, aquela história do copo meio, pela metade. Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, que a gente possa sempre ver o copo meio cheio, olhar para as coisas boas que a gente tem, olhar para as bênçãos, e a gente vai descobrir que sempre alguma coisa de bom na nossa vida a gente tem, por pior que as coisas pareçam, né? E não se cobrar tanto. Eu acho que também tentar levar a vida mais leve, né? A gente levar a vida mais leve nos faz ter uma paz, uma calma, e a paciência vai nos ajudar a conquistar tudo isso. Só para a gente finalizar, né, o bate-papo dessa noite, eu queria trazer aqui para vocês também do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Um trecho que eu gosto muito e que eu sempre me lembro, né, me recordo quando a gente começa às vezes a se irritar com o outro, quando a gente começa às vezes a julgar. Esse trecho fala assim, ó: em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso nos lembremos constantemente disto. Os homens são viajantes em marcha, ocupando diversos pontos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com seu grau de adiantamento. Então, quando a gente compreende isso, né, que somos todos viajantes nesse mundo, que somos todos viajantes em evolução, em busca, né, como dizia uma música que foi psicografada até pela Dirce Biscola Pinho, que é uma frequentadora também da nossa casa, e que foi minha evangelização numa outra casa onde eu comecei a frequentar quando eu tinha 8 anos de idade, e a gente tinha um grupo de flauta quando a gente era adolescente, e essa letra que a Dirce recebeu, a música se chama Viajante Milenar, tem um trecho também que é muito bonito, que fala justamente de viajo em busca do meu eu, viajo em busca da paz, e nessas viagens infinitas sempre aprendo algo mais. Então que a gente possa continuar aprendendo. Somos todos aprendizes, somos todos, estamos todos juntos nesse planeta chamado Terra, e estamos aqui para aprender. Eu gosto de pensar na Terra sempre como uma escola, como um lugar onde a gente vem aqui para aprender, para ensinar. Então, somos todos aprendizes e também, ao mesmo tempo, viajantes nesse mundo. Muita paz a todos e uma ótima noite.